Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para trazer ao teu coração a palavra de Deus. Que Deus continue a te abençoar cada vez mais e mais. Vamos meditar dia após dia na palavra do Senhor, porque ela para a nossa vida é alimento. Amém? E assim como nós precisamos do alimento diário para o nosso corpo físico, precisamos também do alimento diário para o nosso corpo espiritual, para o nosso homem interior. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para que nós possamos consagrar este momento ao Senhor e que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas e nos fortaleça. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, diante de Ti, amado Deus, na Tua presença, eu quero entregar diante do Teu altar a minha vida e cada vida que neste momento está ouvindo e assistindo este vídeo. Que Deus possa estar, Senhor Jesus, operando na vida delas poderosamente e que o Espírito Santo de Deus possa estar convencendo essas pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Porque só Tu, Espírito Santo, pode fazer isso nas nossas vidas. Tu és aquele que nos guia em toda a verdade. Então nos guia para a glória do Teu nome. Senhor, muito obrigada por tudo. Manifesta o Teu poder para salvar, curar, libertar e transformar. Em nome de Jesus é o que eu te oro, peço e agradeço. Amém. Glória a Deus. Sempre é bom estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com você, né? E eu acredito que você também, né, tem achado muito bom ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos fortalece, ela nos renova, né? Ela nos ajuda a caminhar, porque ela é um alimento, né? E se a gente não comer, a gente fica fraco. Mas quando a gente come, a gente nos fortalece. Então, do mesmo jeito, a nossa vida espiritual. Nós precisamos dedicar a nossa vida espiritual no altar do Senhor, porque quanto mais fazemos isso, mais forte nos tornamos na presença de Deus. Então, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 16 até o 19. Talvez eu vou ler mais outro versículo em outro livro, mas agora nós vamos começar meditando aqui nos versículos 16 ao 19 do capítulo 1 de Isaías. Amém? Então, no primeiro versículo, a palavra do Senhor vai dizer assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Quem estava dizendo isso? Deus. Deus estava falando isso através do profeta Isaías para o povo. E hoje o Senhor está falando isso conosco, amém? Porque aquele povo já passou. Agora nós estamos aqui e a palavra do Senhor está falando hoje nas nossas vidas. Quando a palavra de Deus fala que nós precisamos nos lavar, nos purificar, nos limpar de toda maldade dos nossos atos, significa que os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, ela traz sujeira para a nossa vida espiritual, para o nosso ser interior. E por conta disso, nós precisamos nos limpar. E quem é que tem este poder de nos limpar de todo pecado, de toda transgressão, de toda maldade das nossas vidas, dos nossos atos? Somente o Senhor. Porque Ele tem o poder de nos perdoar. E o perdão traz sobre a nossa vida a limpeza e a purificação que nós precisamos para caminhar diante de Deus como um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, quando a Bíblia fala que nós precisamos trazer sobre nossa vida essa limpeza, significa que o pecado, ele fede, ele é sujo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai falar que nós precisamos ter o aroma de Cristo em nossa vida. Nós precisamos ter o bom cheiro de Cristo em nós. E se Cristo cheira, então o pecado, junto com o inimigo de nossas almas, fede automaticamente. Amém? Então é por isso que nós precisamos nos purificar. Por quê? Porque o pecado que nós acrescentamos a cada dia nos nossos corpos fede diante de Deus, incomoda diante do Senhor. Quando você passa numa rua, né, que tá ali cheio de lixo, sujeira, ou então um animal morto, aí aquele aroma, aquela caatinga, né, que a gente sente, aquilo não incomoda a gente?
Logo, logo a gente põe a mão no nariz e diz, nossa, que coisa fedorenta. Nós não temos essa reação? Então, do mesmo jeito é o pecado. O pecado, ele fede diante das narinas do Senhor. E por isso que o Senhor hoje chama a nossa atenção para que a gente venha nos lavar, nos purificar, tirar os nossos atos maldosos de diante do Senhor. Cessar de fazer aquilo que é ruim, porque isso não agrada a Deus. E não traz nenhum benefício sobre a nossa vida, senão malefício, senão morte espiritual. E o Senhor quer nos tirar dessa situação, para que nós possamos estar perfeitos diante dele. A Bíblia vai nos dizer que sem santificação, nós não conseguimos ver a Deus. Nós não conseguimos nos achegar ao Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que a única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado, né? Às vezes você está tão agarrado no teu erro, no teu pecado, naquilo que você faz ou naquilo que eu faço, que a gente acaba se distanciando de Deus por causa disso. E o Senhor hoje, Ele está querendo que a gente venha se purificar. Porque quando nos purificamos da nossa maldade, automaticamente nos aproximamos do nosso Deus. Porque só há dois caminhos, o céu e o inferno. O caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte. Jesus e o inimigo de nossas almas. Só existe dois. Se nós não estamos em um lugar, nós estamos em outro. Entende? Então, no versículo adiante vai dizer assim, versículo 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Ou seja, o Senhor está dizendo, aprenda a fazer o bem. Começa a mudar as tuas atitudes. O Senhor está falando conosco, comigo e com você. Comecem a mudar suas atitudes. Em vez de praticar aquilo que é mal, pratica aquilo que é bom, né? Começa a tratar a tua própria vida e começa a ajudar outras pessoas também. Porque como você está tratado, você pode tratar outras pessoas, você pode ajudar outras pessoas naquilo que é preciso. Versículo 18, o Senhor diz, vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Veja só que lindo isso. Quando eu estava meditando nessa passagem, nesse versículo 18, eu me lembrei de roupa. A gente vai lavar uma roupa e às vezes tem uma roupa que está manchada. Só o sabão não funciona. Então você precisa colocar uma quiboa, você precisa colocar um vanish, né? Assim, para que aquela sujeira venha sair, usar um sabão de barra, esfregar mais, para que aquela sujeira que está ali tão agarrada naquela roupa, ela venha sair. Então o Senhor está dizendo para a nossa vida, ainda que o nosso pecado seja como uma mancha numa roupa, que falta não sair, ainda assim tem solução. Porque o Senhor tem a solução para a nossa vida. Ainda que você ache que o pecado que você cometeu, ou que eu cometi, que nós venhamos achar que não tem perdão, que não tem saída, né? Que de forma nenhuma nós podemos ser tratados pelo nosso Deus. O Senhor está dizendo, ainda que ele seja terrível, eu te digo que eu torno essa situação como a branca lã. Eu faço você perfeito como a neve. Amém? Então Deus, ele tem solução para tudo. O Senhor está dizendo hoje para a tua vida, não importa o teu pecado. Não importa aquilo que você cometeu no teu passado, o que você está cometendo hoje. Se você se arrepender verdadeiramente, Deus tem perdão para a tua vida. Deus te perdoa e lança o teu pecado no mar do esquecimento e muda a tua história por completo. Faz o seguinte, faz o que está escrito em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados e venha sobre a tua vida o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, muda hoje a tua história. O Senhor hoje está querendo mudar essa situação. Se você está totalmente contaminado, Deus, ele tem o poder, ele tem o sabão do lavandeiro para te limpar, para te purificar, para te fazer branco como a lã, como a neve, diante da presença dele. O Senhor, ele tem o poder de mudar a tua história. Se assim você abrir o seu coração para a presença dele, se assim você deixar ele agir na tua vida, ele vai agir por você e a tua história vai ser mudada para louvor e glória do nome dele. Versículo 19 vai dizer, se quiseres,
ou seja, você não é obrigado. É se você quiser, se você ouvir, diz a palavra do Senhor, comereis o bem dessa terra. Se você aceitar o plano de Deus para a tua vida, você vai ver que era o melhor lugar que você tinha que estar. Era na presença do nosso Deus. O versículo 7 do livro de Cantares, no capítulo 8 do livro de Cantares, vai dizer assim: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Eu estava lendo esse versículo e estava vendo que Deus ele tem um amor muito grande conosco, né? Porque se o Senhor está nos chamando a atenção para mudar, para nos purificar e nos limpar, é porque Ele nos ama. O pai que corrige o filho, ele está demonstrando amor para o seu filho. Ele não quer que o seu filho venha ter prejuízos lá na frente. O amor do Senhor, ele jamais vai ser apagado da tua vida. Ele jamais vai se acabar. Ele é permanente, ele é infinito, ele não tem fim. O Senhor te ama como ninguém mais consegue te amar nessa vida. Nem a tua mãe, nem o teu pai. Que é o amor mais próximo que tem do amor de Deus. Ainda assim, eles não conseguem te amar como Deus te ama, como Deus me ama. Porque o amor do Senhor é grande, é enorme para conosco. E se hoje Ele está te chamando a atenção, é porque Ele te ama e quer que você venha mudar. Quer que nós venhamos mudar nossas ações, as nossas atitudes diante dEle. Para que nós venhamos ser transformados pela presença do Senhor. Quando eu leio aqui esse versículo que diz que as muitas águas não poderiam apagar esse amor, eu me lembro na praia. Na praia, às vezes, quando a gente está sentado na areia, a gente tem a mania de escrever alguma coisa naquela areia. Você escreve, quando a água vem, rapidamente apaga aquilo que você escreveu, sim ou não? Sim, né? E o Senhor está dizendo que nem as muitas águas é capaz de apagar o amor que Deus tem pela tua vida. Porque é algo muito forte, é algo muito grande. Então, se hoje o Senhor está nos chamando a atenção para que a gente venha mudar, para que a gente venha nos libertar do poder do pecado em nossa vida, é porque Ele nos ama. Então hoje, se você está caminhando numa direção contrária, na contramão do caminho que é verdadeiro, hoje o Senhor está te chamando, venha para a mão certa, venha para o lugar certo, né? Eu posso falar aqui lindas palavras, mas eu não tenho poder nenhum de te convencer. Mas eu tenho alguém que está trabalhando aqui e aí onde você está, que é o Espírito Santo. E ele tem todo o poder de convencer você e a minha vida do pecado, do juízo e da justiça. As melhores palestras, os melhores homens de Deus jamais conseguirão te convencer. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem este poder. E eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus possa estar te convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Muda. Confessa Jesus como teu Salvador e você vai ver que quando você der ouvido e se atentar para as coisas do Senhor, você vai ver que muita coisa vai mudar na tua vida. Você vai provar de Deus o melhor dele. Que Deus te abençoe ricamente através dessa palavra. Abra o teu coração. Jesus te chama, Jesus te ama e Ele tem plano para a tua vida. Que Deus te abençoe.